participo do Lar Espírita Irmão André, aqui de Belo Horizonte, e hoje, a convite da Fraternidade Mundo Luz, nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema. Reconhece-se o cristão pelas suas obras? Então selecionei alguns pontos que a doutrina espírita nos oferece para que, em conjunto, possamos nós meditarmos sobre o assunto. Os recadinhos já foram deixados aí no início do estudo. É sugerido que nós tenhamos uma garrafinha com água para que ela possa ser fluidificada durante o estudo. E vamos iniciar então com a nossa prece de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui. Então, convido a todos para que possamos cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, que possamos agradecer essa oportunidade do encontro, do estudo, agradecer ao nosso anjo da guarda que nos auxiliou no decorrer do dia para que pudéssemos deixar este momento disponível e assim podermos estarmos aqui reunidos em nome do Cristo para compreender um pouco mais das leis divinas e desses ensinamentos que os Espíritos nos oferecem para que possamos ter uma vida cada vez mais cristã e melhor no mundo físico. Que Deus, que abençoa a todos indistintamente, possamos nós termos espaço, condição e compreensão para acolher esses ensinamentos e essa bênção com o melhor aproveitamento possível. Que assim seja. Então, vamos ao nosso estudo. Fazendo uma correção no nosso estudo, nós estamos aqui pela Fraternidade Espírita Jesus Amigo, em que vamos desenvolver esse estudo no dia de hoje. O nosso estudo, então, começa assim. Nosso estudo tem como fonte o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 18, lá no item 16, aonde nós veremos esse tema: reconhece-se o cristão pelas obras. Então, o que a doutrina nos oferece, o que a doutrina nos traz sobre isso? Nesse capítulo e nesse item, os Espíritos nos dizem assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus.
Essas são palavras do Cristo que deixou para nós e que a doutrina vai procurar trazer elementos que possamos compreender melhor o que Jesus quis dizer com nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas Jesus fala que somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. E aí nessa imagem que eu trago, a gente observa alguém elevando o pensamento ou se dirigindo aos olhos a Deus, dizendo alguma coisa. Mas quando Jesus diz que somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é que tem a possibilidade de entrar nesse reino dos céus. E aí a imagem da Madre Teresa aqui, dessa irmã, se nós analisarmos com uma certa tranquilidade, vamos observar que inclusive a capa do estudo foi trazido vários momentos em que a irmã se encontrava com algumas pessoas fazendo algo. E nós vamos observar que ela não salvou o mundo. Nós vamos verificar que ela atendeu algumas centenas, algumas dezenas, ou que seja, algumas milhares de pessoas. Mas o nosso planeta, hoje é composto por quase 8 bilhões de pessoas que vivem aqui. E nós que estudamos a doutrina dos espíritos, compreendemos que são almas ou espíritos encarnados para aprimoramento. Mas se analisarmos a imagem dela com um outro ponto, uma outra perspectiva, nós vamos observar que por menos que ela possa ter feito em relação ao número imenso de pessoas que se encontram no planeta, esses quase 8 bilhões de pessoas, ela deixou para nós um exemplo, um legado, ela deixou para nós lições de como utilizar o tempo que temos no mundo físico para o nosso aprimoramento e, ao mesmo tempo, em favor daqueles que estão à nossa volta. Vamos verificar que aonde ela estava, por onde ela passava, ela deixava uma imagem de solidariedade, uma imagem de exemplificação do tempo que ela tinha e que ela cedia em favor de alguém. Continuando o nosso texto, nós vamos verificar assim: será bastante trazer a libré do Senhor, que é um uniforme utilizado de um serviçal de uma casa nobre, para ser-se fiel servidor seu? É necessário que nós venhamos a vestir um uniforme para sermos um fiel servidor do Cristo? Bastará dizermos, sou cristão, para que possamos ter as portas do céu abertas? Para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos. Essa é a observação dos Espíritos. E os reconhecereis pelas suas obras. E no nosso estudo nós vamos passar por alguns pontos, por algumas observações em que os Espíritos nos trazem para que nós possamos refletir na nossa posição, em que condição eu me encontro
diante dessas anotações que os Espíritos trouxeram para nós e nos oferece como um meio de análise, como um meio de observação do meu cotidiano, para eu compreender se caminho corretamente em direção ao céu pelos ensinamentos que o Cristo nos deixou, ou se eu preciso fazer correções e onde corrigir. Então os Espíritos nos dizem assim, que uma árvore boa, que também são palavras do Cristo, não pode dar maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, não pode produzir frutos ruins. E nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E veremos um pouco mais à frente o que a doutrina nos esclarece com toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Há um trecho dentro do nosso estudo que traduz de uma forma mais simples essa frase do Cristo. E os Espíritos dizem que esta frase são palavras do Mestre, dizendo que uma árvore boa não pode dar maus frutos e que uma árvore má não pode dar bons frutos e que toda árvore que não dá frutos bons ou bons frutos será cortada e será lançada ao fogo. Jesus, ele veio à Terra acordar os homens para a vida maior. São palavras do Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida, em que nos chama a atenção e tem como título Velar com Jesus. Então ele diz que Jesus não veio à Terra, Jesus veio à Terra acordar aos homens para a vida maior. E que vida maior é essa? Emmanuel diz que é interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, em que Jesus desejava ter a companhia de alguém para essa jornada de tarefa em que ele veio à Terra para acordar os homens para a vida maior, Jesus não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera quando ele curava alguém e que alguém desejava acompanhá-lo. Ele dizia não. Mas Jesus buscou discípulos conscientes das próprias obrigações. E Emmanuel diz que, entretanto, esses mesmos discípulos dormiam, intensificando a solidão do divino enviado. Emmanuel está se referindo àquele momento em que Jesus sobe ao monte e leva com ele Pedro, Tiago e João, e pede que estes fiquem em vigília enquanto ele vai orar. E quando ele retorna das suas preces, ele encontra os discípulos dormindo. Ele os acorda, faz a observação a Pedro, a Tiago e a João, e ele retorna novamente às suas preces, e mais tarde, quando ele retorna, novamente ele encontra os seus discípulos adormecidos. Então, o Emmanuel está se referindo a este momento em dizendo que Jesus ele veio ao planeta acordar os homens para a vida maior. E observa que tinha na sua companhia não aqueles seguidores tímidos e nem aqueles que havia sido beneficiado dele horas antes ou no dia anterior, mas aqueles que o acompanhavam e que já recebia esclarecimento dele
e que esses mesmos discípulos, conscientes das obrigações que eles haviam abraçado quando do convite pelo Cristo, ainda assim adormeciam. E essa observação de Emmanuel nos remete aos dias de hoje, ao espírita que estuda a doutrina e que passa a ter conhecimento dos compromissos que tem, pois vai tendo clareza da vida física, da vida espiritual, vai tendo esclarecimento dos processos reencarnatórios, dos compromissos reencarnatórios que abraçamos no mundo espiritual antes de renascermos, e aqui estamos dentro de um lar, dentro de um conjunto familiar e dentro de uma sociedade a qual fazemos parte, e carregamos tarefas e compromissos aos quais a doutrina espírita, através das lições, procura nos esclarecer, para que cada um, meditando sobre os temas, olha para dentro de si e procura localizar aonde se encontra, que compromissos carrega e o que ele até então tem procurado se melhorar e o que falta para que ele possa se corrigir. Cometer uma falta por não ter conhecimento tem uma gravidade branda, mas sabermos aonde temos as nossas falhas e não trabalharmos por modificá-las, a responsabilidade se torna muito maior, porque por sermos conhecedor dessas faltas, dessas deficiências, é de responsabilidade nossa lutarmos para evitar que ela se repita ao longo da nossa existência física. Então Emmanuel nos observa e há um momento em que Allan Kardec, ele adormecido, ele é convidado a verificar um fato. E como a gente verifica em que vimos um pouco atrás que Jesus diz que toda árvore que não der bons frutos será cortado, o irmão X, no livro Consciência Espírita, ele nos traz uma observação do que acontece com a alma encarnada quando retorna ao mundo espiritual. Então o irmão X diz assim: Comovido, o codificador da doutrina espírita, durante um repouso, durante um sono, Allan Kardec, nos seus dias de vida no mundo físico, enquanto repousava, viu-se também fora do corpo em singular desdobramento. Junto dele, de Allan Kardec, ele identificou um enviado de planos sublimes que o transportou repentinamente à nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflições casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Então Allan Kardec, em um momento de descanso, em casa, adormecido, ele se vê lançado no mundo espiritual, como todos aqueles que estudam a doutrina dos espíritos sabem que quando o corpo adormece, a alma, o espírito se lança no mundo e vai ao encontro daqueles a quem gosta ou que busca alguma cobrança. Então, nesse momento de descanso, Allan Kardec se lança no espaço e vê junto dele um anjo, um enviado que o recolhe e o leva a uma determinada região onde se verifica milhares de almas que gemiam e que sofriam. São almas que já haviam desencarnado e que estavam no mundo espiritual sentindo aflições.
Então, dizei-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações lhe cortam a alma? Quem são essas almas que tanto sofrem, que tanto gemem nessa região? E o orientador esclareceu imperturbável: temos junto de nós os que estavam no mundo, as almas encarnadas que se encontravam no mundo, plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Nós, os espíritas, aquele que estuda a doutrina dos espíritos, tem o conhecimento das lições trazidas por Moisés e os profetas, tem o conhecimento das lições e dos exemplos trazidos pelo Cristo, e também tem o conhecimento dos Espíritos que nos esclarece e que amplia o nosso entendimento sobre a vida espiritual. Então, como os Espíritos dizem para nós que, sendo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Então essas lições, esses ensinamentos, essas observações, permite a cada um de nós olhar para dentro de si e verificar como estamos caminhando nessa jornada de espírito encarnado e o quanto estamos melhorando dentro do nosso cotidiano. Porque vamos observar que, para ser caridoso, não há uma necessidade de sair fazendo caridade. Porque toda vez que o indivíduo se torna hoje melhor que era ele no dia de ontem, por si só ele se torna uma pessoa caridosa. Porque essa melhoria permite com que as pessoas à sua volta não tenham mais preocupações com seus defeitos, com o seu mau comportamento, pois ele vem se renovando e se modificando. E a esse indivíduo que se renova, ele não vê nenhuma impossibilidade de participar de atividades que auxiliam as pessoas, pois ele aprende a usar o seu tempo de tal forma que ele consegue dividir com os seus afazeres e com as tarefas de auxílio e de alívio àqueles que estão à nossa volta. Irmão X continua nos dizendo que, por livre vontade, para esses que se encontram sofrendo, educados plenamente no imperativo da verdade e do bem, para eles um novo berço na terra é mais difícil. Os processos reencarnatórios serão mais trabalhosos e muitas vezes, como a doutrina nos ensina, terão que nascer em outros mundos e não neste, que se encontra em processo evolutivo como todos os outros, mas em mundos às vezes um pouco mais jovial do que a Terra, em que as lutas ainda estão mais árduas do que as nossas, as quais já vencemos. O irmão X continua dizendo que, chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo, ele acorda daquele sono que ele estava com ele, daquele cochilo, daquele descanso, e de imediato levantou-se
e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a questão número 642 de O Livro dos Espíritos. Então Kardec faz aos espíritos a seguinte pergunta: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta a que os instrutores responderam: não basta não fazer o mal. Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E aí precisamos novamente verificar junto de nós mesmos se no nosso cotidiano somos capazes de auxiliar os que estão à nossa volta, ou se nós nos preocupamos somente com o nosso dia a dia. Quando na época em que íamos e víamos, nas atividades das casas espíritas em que se desenvolvem os atendimentos fraternos, muitas vezes nós nos filiamos a uma atividade dessa e acreditamos em fazer isso, estarmos cumprindo com os deveres para com Deus. Mas vamos analisar a situação e verificarmos que muitas vezes, não antes da tarefa, ou às vezes depois da tarefa, e às vezes no decorrer da semana, nos aborrecemos com aqueles que estão à nossa volta, discutimos, brigamos, nos irritamos, não perdoamos. Como pode alguém que tira uma hora, um dia, para o auxílio do atendimento fraterno àqueles que vêm à casa espírita em busca de socorro, e no decorrer das semanas se irrita e se aborrece com aqueles que estão à sua volta? Por que essa diferença de comportamento no dia do atendimento fraterno e nos dias seguintes? Emmanuel traz para a gente essa outra observação em que ele nos diz o seguinte: todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E ele faz o exemplo trazendo a lição do Tabor, onde ele diz que no Tabor contemplamos a grande lição. Que lição é essa que ele quer nos dizer e que existe nessa imagem ou nessa figura em que encontramos dentro do Evangelho sobre o Cristo na presença de Elias e Moisés? Emmanuel nos diz que a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo físico, sabendo que pertence ao céu por sua sagrada origem, mostrando para nós que Moisés e Elias, que já haviam desencarnado há muitos anos, se encontrava nesse momento conversando com Jesus, mostrando que o corpo físico destrói, mas a alma, o ser inteligente, o ser divino, continua o seu progresso no mundo espiritual, as suas atividades. E ele diz ainda, Emmanuel, sendo indispensável, desse modo, que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Então, o quanto nós somos apegados às coisas materiais,
ou o quanto já fomos capazes de, como diz Emmanuel, desmaterializarmos da vida física, estarmos no mundo físico, utilizarmos da forma adequada os bens materiais que Deus concede a cada um conforme a necessidade, mas o quanto eu consigo verificar que eu já me desfiz do apego material, o quanto me doeria a perda dos recursos materiais ou dos entes que muitas vezes nos deixam antes de nós, ou o quanto me doeria partir neste momento ou no momento seguinte ao mundo espiritual, deixando para trás aquilo que na minha mente me pertenceria, mas que vamos verificar que não nos pertence, pois vamos e tudo o que é material fica. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, no item 16, que é do nosso tema, em que Jesus diz que nenhuma árvore má pode dar frutos bons, os Espíritos trazem a seguinte observação para nós. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, dizendo que o ser humano, que nós que nos encontramos encarnados e que temos o conhecimento da verdade e que conhecemos as leis de Deus ou estamos tendo contato com elas através de Moisés, através de Jesus e através da doutrina dos Espíritos, então os Espíritos dizem que entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornando estéreis essa árvore do bem que deveria auxiliar-nos a nós e aqueles que estão à nossa volta. Seus ramos não dão maus frutos, porque nenhuns mais produzem. Então eles ainda observam que essa árvore que dá mau fruto, no nosso caso, quando não observamos os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos do Cristo, os Espíritos diz que essa árvore que seria nós, que deveríamos dar bons frutos, nos nossos atos e nas nossas ações de cada dia, nem frutos maus estão dando, porque nenhum fruto é produzido com os nossos atos diários. São as observações deles as quais devemos meditar sobre nós e sobre as nossas ações de cada dia. Eles dizem que o viajor sedento, e esse viajor sedento são aqueles que vivem em volta de nós, no conjunto familiar, no meio social em que vivemos, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, e que ainda não têm o conhecimento dessa vida espiritual a qual nós, que estudamos a doutrina, passamos a ter esse conhecimento. Então eles dizem que o viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Porque a doutrina diz que os espíritos nascem em conjunto familiares para corrigir o passado, para se aprimorarem, para auxiliar aqueles que menos sabem do que nós. E aí, quando os espíritos dizem que os viajores sedentos, que se detêm sobre os seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de auxiliá-los a darem continuidade na sua jornada de aprendizado,
esses viajores sedentos não encontram frutos nessas árvores. Em vão, pede ele, esse viajor, o fruto de vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas. Tanto as remexeu a mão do homem, que as crestou. Então, como nós compreendemos os ensinamentos da doutrina dos Espíritos? Como nós interpretamos esses ensinamentos? E como colocamos ele em prática no nosso dia a dia? Dizendo que aquele que a plantou, que foi Jesus, vos concita, vos estimula a tratá-la com amor, e que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Então, como nós utilizamos esses ensinamentos no nosso cotidiano, ao lidar com as dificuldades que a vida nos oferece, ao lidar com as dificuldades de convívio com aqueles que dividimos o mesmo espaço, a mesma tarefa, o mesmo trabalho, o mesmo ir e vir. E aí nós vamos pegar uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, aonde os doutores da lei, se dirigindo a Jesus, um deles pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque é o que nós desejamos ter, uma vida eterna, pois sabemos que a vida é eterna. O que diferencia de uma ou outra são as condições que experimentamos não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. E como Allan Kardec nos trouxe através daquela questão 642, e que o irmão X diz que ela foi construída com base no momento em que Kardec adormece e é levado em uma região onde havia almas em grande sofrimento, em que esse anjo diz a Kardec que essas almas sofriam, pois conheciam os ensinamentos do Cristo no mundo físico e não souberam utilizá-lo de forma correta. Então, nessa parábola do bom samaritano, o doutor da lei pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, sabiamente, pergunta: o que está escrito na lei? E como interpretas? Pois encontramos tanto no Evangelho quanto dentro da doutrina as orientações para nos comportarmos cada vez melhor a cada dia enquanto estamos no mundo físico. E também encontramos as orientações de como lidar com as situações. Lá não achamos receita de bolo, mas encontramos informações daqueles que viveram como nós e que hoje se encontram no mundo espiritual e nos vêm ao encontro relatar as suas lutas, para que, de posse de tais informações, saibamos utilizá-las em nosso benefício, verificando se estamos caminhando bem ou se precisamos fazer correção para enfrentar as dificuldades que o mundo espiritual nos descreve. E Emmanuel nos auxilia também com uma observação, e que antes a gente vai verificar uma anotação de Divaldo. Ele diz o seguinte: Allan Kardec tem a ocasião de dizer, não estranhe os adeptos da doutrina, a palavra estudar, o verbo, porque através do estudo é que nós espancamos as trevas da ignorância. E como o doutor da lei pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para alcançar esse reino do céu,
a vida eterna, Jesus sabiamente pergunta a ele o que está escrito na lei. E ainda pergunta: como interpretas? E essa pergunta serve para nós também. O que está escrito na lei? O que conhecemos? O quanto conhecemos? E como a interpretamos? E Kardec faz uma anotação um pouco mais à frente, visto que o próprio Divaldo nos observa, em que Allan Kardec tem a ocasião de dizer: não estranhe os adeptos da doutrina a palavra estudar, o verbo, porque Allan Kardec nos deixou anotado algumas informações que nos permitem raciocinar sobre isso. E no Livro dos Médiuns, Allan Kardec escreve assim: há pessoas que não têm nem tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado. E aí nós devemos nos observar o quanto eu tenho utilizado do meu tempo para um estudo sério e aprofundado, para que eu possa conhecer de forma adequada e correta os ensinamentos do Evangelho e os ensinamentos da doutrina, na qual vai me permitir fazer uma interpretação mais correta dos ensinamentos. Kardec ainda continua, dizendo que tem pessoas que não têm tempo e nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado, e que essas pessoas aceitam sem exame o que lhes ensina. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá, o encadeamento do processo de aprendizado. Então, temos disposição para nos dedicarmos ao estudo, porque vamos verificar que frequentar as reuniões públicas no início é extremamente salutar. Mas o próprio André Luiz, em um texto, ele diz que o espírita que não progride dentro de um período de 3 anos está estagnado. E muitas vezes nos deparamos com a nossa própria situação, que já nos encontramos junto da doutrina há 5, 10, 15 anos. O quanto evoluímos, o quanto melhoramos e o quanto de conhecimento intelectual temos dessa matéria, recolhidas e aprendido nesse período em que estamos em contato com a doutrina. Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução, também nos diz assim: quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Então é necessário que há uma necessidade de dedicarmos certo tempo a um estudo mais aprofundado do Evangelho e da doutrina, para sabermos o que está escrito na lei e também compreender como é a nossa interpretação dessas leis. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ainda deixa essa anotação para nós que os Espíritos nos dizem. Acrescentamos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, pois conhecer o mundo espiritual, compreender como ele funciona, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Porque ouvir um estudo, participar de uma palestra pública, fazer uma atividade
de auxílio ao próximo, só nos faz ocupar as horas que temos, mas não nos engrandece intelectualmente. Kardec nos mostra que somente através do estudo é que passamos a compreender com clareza nossas responsabilidades, nosso compromisso e o caminho que precisamos percorrer nessa jornada física. Emmanuel complementa ainda dizendo que a educação confere discernimento. E aí, quando vamos traduzir essa frase de Emmanuel, vamos observar o seguinte. Pelo dicionário, as palavras de Emmanuel significam educação, ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. São o significado da palavra educação que Emmanuel nos traz dentro da frase: a educação confere discernimento. E confere é o mesmo que concede, que dá. E o discernimento no dicionário significa aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Então, nessa frase pequena de Emmanuel, a educação confere discernimento, traduzindo ela para o nosso dicionário, mostra que a educação, que é a capacidade de compreender e aprender as coisas, nos dá a capacidade de perceber com clareza o certo e o errado, termos bom senso nas nossas avaliações e podermos fazer as escolhas com conhecimento de causa. E Emmanuel, continuando essa frase, complementando ela com os ensinamentos da doutrina, ele diz que o discernimento que é adquirido através da educação é a luz que nos ensina a fazer bem todo o bem que precisamos fazer. Então vamos verificar que não basta, para agradar a Deus, não basta não fazer o mal, mas é preciso fazer todo o bem dentro da nossa capacidade que temos de exercitá-lo no nosso dia a dia. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem que: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo, nos mostrando que é necessário a educação para compreendermos o que temos que fazer, podermos ter a capacidade de avaliar as nossas ações e compreender se as nossas obras são como bons frutos ou não. Se precisamos fazer corrigendas, se é necessário adubar melhor a árvore a qual desenvolvemos para que o fruto se torne bom e saboroso para os viajores sedentos que estão à nossa volta e que vêm em busca de auxílio, de amparo e de esclarecimento. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou, essa árvore do bem, esses ensinamentos que Cristo nos trouxe, não modificando e nem colocando interpretações errôneas da nossa parte nessa árvore do bem. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. E aí, quando a gente vê que não lhes corteis os galhos, é o quanto de nós se estende aquilo que sabemos da vida espiritual em favor daqueles que estão à nossa volta. O quanto de extensão esses galhos, proveniente do nosso saber e das nossas escolhas e dos nossos atos, alcançam aqueles que estão à nossa volta.
seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Que aquele que consegue manter as qualidades dessa árvore que veio através do Cristo, estendendo esses galhos em direção àqueles que viajam, permitindo que seus frutos caiam e que aqueles que viajam possam colhê-los e se alimentar? O quanto fazemos isso com a nossa árvore? Não amontoeis esses frutos para o armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Então, além de adquirir conhecimento, é necessário que nós utilizamos esse conhecimento para auxiliar à nossa volta. O somente saber, sem espalhá-lo em benefício dos outros, é como amontoar frutos em nosso favor, deixando os outros de lado. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. E aí, nós vamos finalizando o nosso estudo com essa anotação que está no Evangelho em vários pontos, para que nós possamos compreender ou assimilar as lições e, somando os pontos, tentar trazer para dentro de nós um esclarecimento que nos possa ser útil à nossa análise e à nossa modificação. Eles dizem assim: ide, pois, procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore, e compartilhai com eles do abrigo que essa árvore oferece, pois, sabendo nós, podemos acolher aqueles que ainda não sabem e auxiliá-los com o nosso saber. Não é transformá-los em espíritas, mas levar a eles o conforto e a sabedoria da vida espiritual, do mesmo modo que o Cristo, quando esteve aqui, não converteu ninguém, mas ofereceu uma árvore dadivosa que oferecia bons frutos àquele que se aproximava dele. O viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade, como foi o que vimos no quadro anterior. E aí eu marquei prenunciando tempestade. Por quê? Nós vamos observar que as orientações que tem na frente do texto a seguir vai nos mostrar que muitas vezes nos ocupamos com afazeres particulares e não observamos à nossa volta as necessidades alheias. Então eles nos dizem: ide, pois, procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela oferece. E quando eles dizem isso, no Evangelho, lá no capítulo 13, no item 11, complementa essa ideia com a seguinte informação: compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Porque todo aquele que, adquirindo esse conhecimento e indo ao encontro dos famintos, como descreve a doutrina, consegue perceber e consegue receber essas impressões que renasce do coração e da mente daquele que há momentos atrás estava em angústia e desespero. E chegando este que, conhecendo o Evangelho e com a sabedoria do Evangelho,
alivia as dores daquele a quem ele vai ao encontro, da mesma forma que o Cristo nos mostra dentro do Evangelho as suas ações que aliviavam as dores daqueles com quem ele encontrava? Compreendeis as obrigações que tendes para com os vossos irmãos, visto que renascemos com o objetivo de aprimorarmos e auxiliar aqueles que estão à nossa volta? Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. E eles nos explicam com uma certa claridade o que são essas misérias ocultas. Eles dizem lá no capítulo 13, agora no item 4, que nas grandes calamidades a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um grabato, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. É caminharmos indo e vindo do trabalho para casa, de casa para o trabalho, de casa para o passeio, e na nossa caminhada com os olhos clínicos, dado a instrução, como o próprio Emmanuel nos trouxe, a educação confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos auxilia, que nos ensina a fazer todo o bem que precisamos fazer. Então, aquele que se instrui na sua caminhada de ir e vir, ele consegue perceber as necessidades alheias, que são esses infortúnios discretos e ocultos em que a verdadeira generosidade sabe perceber. O próprio Cristo nos dá exemplo quando, caminhando, vê a viúva de Naim com o seu filho, quando, caminhando, vê o cego de nascença que socorre, quando, caminhando, vê a samaritana no poço. E assim cada um de nós, de conhecimento, através do estudo, podemos fazer o mesmo. E dessa forma, é uma árvore que produz bons frutos em favor dos viajores que desejam alcançar o termo das suas jornadas. E depois, procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade. Finalizando o nosso estudo, nós temos essa mensagem que diz: no sentido evangélico, o vocabulário profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O que fazemos com o conhecimento que adquirimos através do estudo? Pode, pois, o homem ser profeta
sem fazer predições. Quanto nós nos esforçamos para nos instruirmos e da nossa instrução nos melhorarmos, e do nosso melhoramento as benesses que são distribuídas em favor daqueles que estão à nossa volta, simplesmente porque hoje nos tornamos melhor do que ontem. E os bons espíritos dizem para nós, São Vicente de Paula era virtuoso. Eram virtuosos o digno Cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo. Mas todos esses virtuosos eram conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor das suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e espírita, e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Que as lições trazidas e separadas, tiradas do Evangelho e da doutrina espírita, possa nos favorecer no nosso dia a dia. Eu agradeço a companhia de todos dentro desse estudo que tivemos e convido a todos para a nossa prece de agradecimento e que possamos depois retornar aos nossos afazeres, mas carregando na nossa mente essas informações que possam nos permitir a buscar localizar em nós aonde precisamos nos melhorarmos. Então vamos à nossa oração de agradecimento. Convido a todos a fechar os olhos, a mantermos o pensamento em elevação através do estudo que aqui participamos e que possamos buscar esse entendimento através da meditação. E agradecendo a Deus o amparo de estarmos aqui, agradecendo aos bons espíritos que vêm ao nosso encontro, e de a oportunidade possamos lançar no universo as forças, as energias que durante a semana que trabalhando, agindo e através dos bons pensamentos produzimos para que possam ser lançadas em favor daqueles que sofrem nos asilos, nos abrigos, nas ruas, nos lares, com tristezas, com angústias, sem compreender o que a vida possa oferecê-los, pois ainda não conhece a vida espiritual e o mundo espiritual a qual nós estamos inseridos através do estudo. Que possamos dar por finalizado o estudo da noite, voltando aos nossos afazeres, mas com um bom pensamento, abraçando a todos aqueles que encontrarmos e que possamos nos manter em equilíbrio e em paz diante das dificuldades que a vida possa nos oferecer. Agradeço a todos a companhia, tenhamos uma boa noite e um encontro num outro momento. Abraço a todos. Tchau, tchau.